Shalom a todos vocês aí do grupo de estudo das Parashot da Torá. Essa semana nós estaremos meditando na Parashá 16, que tem como nome Beshalar, depois de ter deixado. Essa porção ela vai de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, até Êxodo, capítulo 17, versículo 16. E eu queria começar a colocar alguns pontos que o Senhor está ministrando ao meu coração dentro dessa porção semanal. E eu queria comentar um pouco sobre esse início do capítulo 13, versículo 17, até o capítulo 14. Essa porção, ela começa a falar que o faraó mandou que o povo hebreu fosse embora. Essa palavra shalar, né, é de deixar, de mandar embora, né? Então o sentido aqui é que o faraó definitivamente expulsou, mandou embora o povo hebreu lá do Egito. E logo no início diz que Deus, ao guiar o povo, né, até a promessa, que seria a terra prometida, diz que ele não conduziu o povo pela terra dos filisteus. Porque diz aqui, Deus pensou que ao ver a guerra, o povo poderia mudar de ideia e voltar para o Egito. Então demonstra aqui que aquele povo ele não estava pronto para alcançar de forma rápida e prática, né, a promessa que estava estabelecida para eles. Aquele povo não estava pronto para, num tempo curto, já começar a viver aquela promessa. Algo precisava ser feito ainda na vida deles, de forma que eles tivessem a maturidade para poder alcançar a promessa. E por causa dessa falta de maturidade no povo, para viver já naquele tempo a promessa e aquela conquista daquela promessa, diz que então Deus guiou o povo para uma rota indireta, através do deserto. Está aqui no versículo 17 até o versículo 18, nós vemos esse relato aqui, que Deus guiou então o povo por uma rota indireta. Interessante que isso acontece na nossa vida. Muitas vezes Deus nos guia por rotas indiretas, não porque Ele deseja isso de forma clara, porque parte diretamente dele, mas porque nós não estamos prontos e aptos para viver aquilo que ele tem para a nossa vida. Nós não temos ainda a maturidade. E por causa disso, ele nos leva, nos conduz então por rotas indiretas, para que nós venhamos estar prontos para alcançar a promessa e aí sim termos condições de possuí-la de forma plena. Enquanto nós não estamos prontos para usufruir de forma plena aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Ele não vai nos conduzir diretamente a ela. Então, nós acabamos tomando rotas indiretas, somos conduzidos por rotas indiretas, muitas vezes na nossa vida, porque nós não temos a maturidade para receber aquilo que já está pronto e determinado pelo Eterno na nossa vida. E esse tempo de rota indireta, muitas vezes nós ficamos perguntando e arguindo o Eterno do porquê, o porquê eu ter que passar por isso. Não poderia ser dessa forma aqui mais simples? Eu não poderia pegar esse caminho aqui, que seria um caminho mais rápido para conquistar, para viver a plenitude da promessa? Não, nós não podemos porque nós não estamos prontos. Então, nesse momento, que nós possamos estar alcançando e vivendo o tempo que Deus tem dado a cada um de nós, a maturidade. Não ultrapasse o tempo, desde que o Eterno trabalhe em nossa vida, e aí quando chegar o tempo correto, tempo da maturidade, aí nós conseguiremos viver a plenitude da promessa de Deus. Muitas vezes, quando nós tentamos burlar o tempo, quando nós tentamos evitar a rota que o Senhor nos conduz, porque nós não queremos, muitas vezes, as rotas indiretas. Queremos ir direto já ao ponto, direto já a viver aquela conquista. E porque muitas vezes fazemos isso e não damos ouvidos à direção que o Senhor está dando a nós, porque queremos
as coisas de forma muito rápida, nós somos muito imediatista na busca pelas respostas. Só que esse imediatismo acaba nos levando a viver grandes frustrações, porque nós não estamos prontos para viver a promessa. Então deixe que o Senhor te guie, que Ele guie você, mesmo por rotas indiretas, mas que sejam rotas indiretas conduzidas pelo Eterno. O importante é que o Eterno esteja na frente. Não permita que a tua ansiedade, a sua precipitação, faça com que você se depare com guerras que vai fazer com que você retorne à posição de escravidão. Não faça isso, não haja com precipitações. Esse é o primeiro ponto que chama muito a minha atenção aqui nessa porção da Torá, Bishlar, e que mexeu muito comigo esse posicionamento e o que o Eterno fez, a forma que Ele conduziu o seu povo por rotas indiretas. A segunda questão, e é uma questão que é tratada na literatura judaica e que eu achei fabuloso isso e queria passar um pouco para vocês a respeito disso, é que o povo começa a caminhar e daqui a pouco o povo se depara com um grande mar na frente deles. Então, eles agora estão olhando para um grande mar na frente deles e atrás deles vem o exército do faraó, o faraó e seu exército para batalhar contra eles. E eles se veem então numa situação que eles também não projetavam, eles não planejavam, eles não queriam viver aquilo que estavam vivendo agora. À sua frente um grande mar e atrás deles um grande exército. Muitas vezes nós nos encontramos também em situações assim. Nós nos vemos em situações que nós não queríamos estar, não estava dentro do nosso plano. E quando nós olhamos para a nossa frente, nós só vemos um imenso mar. E quando olhamos para trás, só vemos um grande exército que vem em nossa direção com muita fúria para tentar trazer destruição e morte para a nossa vida. E nós começamos então a reclamar e a perguntar o porquê de tudo aquilo e não aceitar aquilo e reclamar com o Eterno. Por quê? Por que o Eterno nos conduziu a este lugar? Por que Moshe nos trouxe a esse lugar? Por que não nos deixou aonde nós estávamos, no Egito, mesmo em escravidão? Por que nos trouxe até aqui? Começamos a perguntar ao Eterno por que ele, argumentar e achar que ele deve dar explicações a nós do porquê estarmos naquela posição, naquele momento. Essa era uma rota indireta. Mas aquela rota indireta foi fundamental, foi conduzido pelo Eterno, para que aquele povo naquele tempo adquirisse mais uma maturidade, mais um ensinamento que ia trazer a eles maturidade. E como que o povo reagiu diante daquela situação que eles estavam? Quando à sua frente estava o mar e na sua retaguarda estava um exército vindo com grande fúria para exterminar aquele povo. Então a literatura judaica diz que no meio daquele grupo, daquele povo hebreu, surgiram 4 grupos ali com pensamentos diferentes de como eles iriam agir diante daquela situação. Diz a literatura judaica que um primeiro grupo falou: mergulhemos ao mar, vamos nos lançar ao mar, porque é melhor morrermos no mar do que sermos atacados por esse exército que vem em fúria e morrermos à espada e com golpes violentos. Então que eu morra no mar. Essa foi o primeiro grupo que teria surgido ali, segundo a literatura judaica. Um segundo grupo que surgiu falou: não vamos nos jogar ao mar. Vamos voltar ao Egito. Vamos nos entregar, esperar que Faraó seja misericordioso e vamos voltar ao Egito, vamos voltar àquela posição anterior de escravidão. Teria sido um segundo grupo que surgiu. Um terceiro grupo que surgiu ali foi um grupo que falou: não, vamos fazer guerra, vamos lutar contra esse exército, vamos lançar contra eles e vamos lutar contra eles, vamos lutar pela nossa liberdade. Né? É um terceiro grupo que teria surgido ali. Um quarto grupo é um grupo que falou: não, vamos rezar a Deus, vamos simplesmente clamar, orar, entrar em oração para que nós possamos encontrar aqui uma solução. Então diz que esses 4 grupos teria surgido em meio àquele povo que estava de frente do mar e com aquele exército vindo contra eles para trazer a destruição. E qual foi a resposta de Moshe diante disso? E eu quero ler o que diz a literatura judaica.
diz que o comentário de Moshe, quando ele diz aqui, eu vou ler o que Moshe está dizendo aqui, a partir, no capítulo 14 de Êxodo, a partir do versículo 12 diz: não dissemos a você no Egito para deixar-nos em paz? Permaneceríamos escravos dos egípcios. Seria melhor para nós continuarmos escravos dos egípcios que morrer no deserto. E aí Moshe respondeu ao povo: não sejam tão medrosos. Fiquem calmos e vocês verão como Adonai os salvará. Ele fará isso hoje. Hoje vocês viram os egípcios, mas nunca mais os verão outra vez. Adonai lutará por vocês. É o que ele está dizendo. E diz: acalmem-se. Ou em outras versões diz: calem-se. Adonai perguntou a Moshe: por que vocês clamam a mim? Fale ao povo de Israel que siga em frente. Dentro dessa palavra de Moshe é que a literatura judaica tirou esses 4 grupos. Diz que, primeiro, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje. Essa palavra teria sido endereçada a esses que desejavam se lançar ao mar. Ele falou: não se lance ao mar, fiquem firmes, que vocês vão ver a salvação de Deus. Vocês podem ver os egípcios hoje, mas vocês não voltarão a vê-los nunca mais. Essa frase teria sido endereçada a esse segundo grupo, que diz que voltaria, que era melhor voltar ao Egito. Ele diz: não volte ao Egito, vocês nunca mais vão voltar a ver os egípcios. E a outra resposta diz: Deus lutará por vocês. E essa resposta teria sido endereçada a esses que falaram: vamos lutar contra eles. E a quarta palavra, que vai para o quarto grupo, diz: vocês devem permanecer calados. Ou melhor, não é para clamar, não é para estar reclamando. A esses tinha sido endereçado. Mas qual foi o curso de ação mais apropriado para aquele tempo? Qual foi a resposta de Deus àquele povo? A resposta foi: fale aos israelitas e lhes diga que tudo que eles têm de fazer é seguir em frente, viajar, isto é, confiar em Deus e prosseguir no caminho que conduz ao Monte Sinai. Esse ensinamento é tremendo, né? Que você, nessa paraxá, possa estar compreendendo que o Senhor diz: siga em frente. Ainda que esteja diante de você um grande mar, atrás de você um grande exército, a palavra do Senhor é assim. E eu queria comentar um pouco com vocês agora o capítulo 15 de Êxodo, né? Êxodo 15. Êxodo 15 é fabuloso e profético. Em Êxodo 15 nós temos a conhecida canção de Moshe. E aqui nós vemos, nesse texto, que diz que Moshe e o povo de Israel cantaram essa canção. É assim que inicia o capítulo 15 de Êxodo. Interessante que diz que Moshe e o povo de Israel cantaram, mas quando inicia a música, ela inicia dizendo: cantarei a Adonai. Nós vemos a palavra cantar, né, num singular aqui, cantarei. E aí fica aquela pergunta, e uma pergunta que também é muito refletida no meio judaico, por que não nós cantaremos, já que era Moshe e o povo? E por que não está aqui no plural, e sim no singular? Então a resposta a essa pergunta é porque os judeus, quando eles cantaram, quando eles entoaram essa canção, após aquele momento fabuloso da travessia do Mar Vermelho e ver o mar se fechando sobre o exército do faraó e toda aquela perseguição, todo o exército do faraó sendo ali morto naquele mar, ali tendo um fim estabelecido, aquela perseguição do exército do faraó indo em direção e contra o povo hebreu. Então a resposta é que, na verdade, o canto deles naquela hora foi um cântico em uma unidade. É como se fossem uma só pessoa, porque eles estavam unidos nessa canção de tal forma que eles então declaravam: cantarei, né? Porque era uma só voz, havia uma unidade perfeita ali. Então, por que os judeus cantaram essa canção em absoluta unidade, sem diferença e separação entre eles? Eles estavam então como uma só pessoa.
Naquele momento não havia diferença, havia uma unidade absoluta, não havia separação entre eles. O que havia era uma unidade ao entoar essa canção, a canção de Moshe, uma canção de vitória sobre o exército do faraó. O interessante é que Êxodo 15 está linkado com Apocalipse também 15. E eu quero mostrar para vocês esse link de Êxodo 15, não é nem difícil de você decorar, porque toda vez que você olhar para Êxodo 15, você vai poder lembrar, então, Apocalipse 15. Porque lá em Apocalipse 15 diz que no fim, né, quando o exército de Satanás também for lançado no lago de fogo e enxofre, assim como o exército de Faraó morreu ali naquele mar, quando o mar se fechou sobre eles, assim também vai ser com o exército de Satanás. E diz em Apocalipse, no capítulo 15, vi então outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, porque com elas a fúria de Deus será completada. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número de seu nome estavam em pé, junto ao mar de vidro, segurando harpas que haviam sido dadas a eles por Deus. Eles estavam cantando o cântico de Moshe, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, estavam ali os vencedores com harpas que havia sido dada por Deus, cantando qual cântico? O cântico de Moshe. Esse cântico que estava sendo entoado aqui em Êxodo, capítulo 15, está sendo mais uma vez entoado. E entoado agora numa unidade perfeita. Porque naquele grande dia, nós seremos um. E isso pode ser visto também em João. Se nós formos a João, no capítulo 17 de João, o capítulo 17 de João fala dessa unidade perfeita. Então, João 17, no versículo 20 ao 23, diz: oro, não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim, por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás unido a mim e eu a ti. Oro para que eles também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A glória que me deste, eu lhes dei, para que possam ser um, como nós somos um. Eu unido a eles, e tu a mim, para que eles sejam apenas um, e que o mundo possa perceber então que tu me enviastes e que tu os amaste como a mim. Nós vemos a unidade sendo clamada, propagada por Yeshua aqui nesse texto. E se nós formos mais adiante, em 1 Coríntios, se nós formos a 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ver também essa unidade aqui presente. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 26. 1 Coríntios 15, 26 a 28 diz assim, a partir do 26. O último inimigo a ser vencido será a morte, pois ele porá todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés. Mas ao dizer que todas as coisas lhe foram sujeitas, é óbvio que a palavra não inclui Deus, pois é ele quem sujeita todas as coisas ao Messias. Quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo se sujeitará a Deus que tudo lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando fala de todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés, dos pés de Yeshua, o Mashiach, nós estamos incluídos porque a Escritura diz que ele foi exaltado, foi colocado à direita do Pai, uma posição acima de todo principado, potestade, dominadores e força espiritual do mal, e se fez cabeça para que nós fôssemos feito corpo. Então, quando todas as coisas são sujeitas e são colocadas abaixo dos pés de Yeshua, também são colocadas abaixo do pé daquele que está em Yeshua.
se estamos em Yeshua, se estamos em unidade, formando essa unidade perfeita com Yeshua, logo todas as coisas estarão sujeitas também a nós. E aí seremos uma unidade perfeita. E aí Deus será tudo em todos. Isso é fabuloso, essa unidade profetizada, propagada, e que nós vamos viver. E por causa dessa unidade, viveremos o mesmo que viveu Moshe e o povo hebreu naquele tempo, quando o mar se fechou e todos cantaram esse cântico de Moshe, que está em Êxodo 15, e cantaram em unidade. Por isso eles não dizem cantaremos a Adonai, mas eles dizem cantarei a Adonai, no singular. Isso é fabuloso. Logo em seguida nós vemos que esse povo, eles caminham e eles começam a sentir sede. E aí vem um outro ponto do capítulo 15 também que é lindo, porque diz que eles chegam até as águas chamadas de águas de Mara. Eles sentem sede, agora se deparam com as águas, vão até essas águas para beber das águas, e quando vão beber, diz que a água era amarga a ponto de que eles não poderiam beber, não conseguiam beber, e eles reclamam. Então, reclamam da falta de água para beber. Então, a primeira coisa aqui que a gente precisa analisar é que o problema não é sentir a falta de água e pedir que o Eterno conceda água. Esse não é o problema. Pedir que o Eterno satisfaça uma necessidade. Mas o problema aqui está na forma como o pedido é feito. E a forma que ela foi feita foi em forma de reclamação, de murmuração. E ali o Senhor então resolve tratar aquele povo. Lembra que nós falamos da rota indireta? Como a rota indireta era estabelecida pelo Eterno para dar tratamento ao povo, para dar maturidade ao povo. E por isso o povo não foi conduzido pelo caminho mais próximo, que era o caminho dos filisteus até a terra prometida, mas eles foram por uma rota indireta para serem trabalhados, sarados, curados, amadurecidos, para aí sim alcançar a terra prometida. E aqui acontece uma primeira cura produzida pelo Eterno na vida desse povo. Porque o que está sendo mostrado a eles, que assim como as águas de Mara estava a vida deles, eles eram pessoas amargas. E diz ali que o Eterno mostrou a Moshe uma árvore e pediu que aquele galho, aquele pedaço de madeira daquela árvore fosse lançada nas águas de Mara, e aquelas águas assim se tornaram doce. Aquela amargura foi embora. E a literatura judaica, ela narra que essa madeira utilizada é oleandro. E oleandro é uma planta extremamente amarga também. Então, tem uma quantidade enorme de coisas que poderíamos estar falando aqui, porque a literatura judaica mostra que, na verdade, há 3 ensinamentos aqui sobre como a amargura é curada. E uma das formas que diz é que a amargura ela é curada quando nós combatemos diretamente a amargura. Como nós combatemos o mal é vencido. A segunda questão é que quando nós manifestamos o bem, a doçura, diante da amargura, a amargura então olha para a doçura e deseja a doçura, e assim deseja ser como aquilo que é doce. Então mostra que o bem, muitas vezes, a manifestação do bem faz com que uma pessoa saia da posição de amargura e se torne e deseje ser também uma pessoa doce e não uma pessoa amargurada. Mas aqui o que nós vemos é que a própria amargura, muitas vezes, quando a pessoa vive uma amargura, ela vê como ela é e deseja sair daquela posição. E foi isso que o Eterno fez aqui com o povo hebreu. Mostrou para aqueles homens amargos como eles estavam amargos. Aquela árvore amarga ali, ela aprendeu com aquelas águas amargas, e as águas amargas aprenderam com a amargura daquela árvore, que a amargura não é bom, é ruim, e por isso saíram daquela posição e viveram então a doçura. Quando logo em seguida, o povo caminhando um pouquinho depois, eles encontraram então o oásis de Elim, porque eles não quiseram permanecer na amargura, eles reconheceram que o amargo não é bom. E aí chegaram
e se transformaram e viveram o verdadeiro Elim. Saíram de Mara e começaram a viver Elim, onde haviam 12 fontes e também haviam 70 palmeiras ali. E ali houve refrigério, ali houve descanso. Então o capítulo 15 de Êxodo, dessa porção, é fabuloso e traz todos esses ensinamentos para nós. Quando nós entramos em Êxodo 16, nós vemos o povo reclamando por fome. Eles estavam com fome já depois daquela caminhada, e aí nós vemos o Senhor concedendo pão do céu. Nós vemos codornizes sendo dados ali como alimento para o povo. No fim da tarde eles recebiam codornizes e pela manhã eles recebiam o maná. No versículo 17 e 18, traz um ensinamento fabuloso. Diz que quem juntava mais, quem colhia uma quantidade maior do que o necessário para a sua família, dividia com aquele que não tinha conseguido colher o necessário para a sua casa. E o Senhor nos ensina que nós precisamos viver assim. E precisamos dividir com o nosso próximo, de forma que não haja falta em ninguém e nem haja uma sobrecarga também sobre ninguém. Assim vivia a comunidade messiânica do primeiro século. Diz ali, que, em Atos dos Apóstolos, que havia tudo em comum, de forma que eles ajudavam um ao outro e não havia sobrecarga em ninguém, mas também não havia ninguém com falta no meio deles. Que possamos aprender com o Eterno, através de Êxodo 16, dessa provisão do maná e a divisão entre eles do maná, que nós precisamos viver assim. Essa é uma instrução do Eterno para a nossa vida. Ajudar o próximo, aquilo que sobeja, aquilo que há a mais em nós, que nos foi dado, que chegou a nós como bênção do Eterno, que possamos dividir com aquele que está necessitado. Mais adiante no versículo 22 de Êxodo 16, nós vemos que a cada dia anterior ao Shabat, a porção que vinha era também uma porção dobrada, uma porção para se viver o Shabat, para se ter um tempo no Shabat de descanso, um tempo onde poderíamos parar todas as coisas e contemplar e reconhecer, era um tempo de reconhecer que a provisão vem do Senhor. E o Shabat, uma das coisas que o Shabat foi estabelecido é exatamente para isso, com essa finalidade, reconhecermos através desse momento que toda provisão vem do Senhor, que a provisão vem do céu. Assim como o maná vem do céu, a provisão para a nossa vida, tudo que chega a nós, 100% do que chega a nós, vem do Senhor para a nossa vida, é provisão do Senhor para a nossa vida. E isso nós fazemos no Shabat. É um tempo de reconhecermos que toda a provisão vem do Senhor. E a maior de todas as provisões que veio da parte do Eterno para a nossa vida foi Yeshua. Ele é a maior de todas as provisões. Ele é o verdadeiro maná. Por isso ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão que vocês comeram, que seus pais comeram no deserto, eles comeram e morreram. Mas o pão que vem diretamente do Eterno, a minha vida que eu vos dou, vocês comerem, vocês não morrerão jamais. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É o que diz Yeshua, o Mashiach. Mais adiante, em Êxodo 17, eles chegam em um lugar chamado Refidim, e ali, mais uma vez, eles sentem sede. E aí eles colocam em xeque mais uma vez e reclamam mais uma vez. E chegam a dizer, Deus está conosco ou não está conosco? E essa resposta, interessante quando as pessoas trazem esse questionamento ao Eterno e começam a questionar, será que Ele está conosco ou não está? Meu amigo, vem uma grande guerra. E ali veio uma grande guerra que foi Amaleque. Amaleque vem então, imediatamente, quando termina essa declaração, em Êxodo 17, dizendo, Deus está conosco ou não? Quando termina essa pergunta, essa indagação, diz que Amaleque veio para combater. Veio em meio ao caminho para combater. E aqui nessa luta com Amaleque nós aprendemos duas coisas. A primeira coisa é que toda batalha nós temos uma guerra espiritual e uma guerra física.
diz ali que Moshe subiu ao monte, junto com Arão e Ur, e Moshe ali começou a orar e interceder com as mãos levantadas ali. Ali nós temos uma batalha espiritual, uma batalha de oração, uma batalha de intercessão que é fundamental para que toda batalha seja vencida. Precisamos entrar em oração, em intercessão, em batalha espiritual, no nível espiritual. Mas também havia lá embaixo Josué. E Josué estava lá embaixo batalhando fisicamente. Há também uma batalha física. Nós precisamos entender que também há questões naturais que envolvem a batalha. Então nós temos dois níveis de batalha. Em toda batalha nós temos dois níveis. Um nível espiritual e também temos um nível físico. E precisamos estar atento a esses dois níveis de batalha. Mas acontece aqui algo tremendo. No capítulo 17, no versículo 13 de Êxodo, e eu quero ler esse texto para vocês, lá em Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 17, versículo 13. No versículo 13 diz assim: Assim, Yoshua derrotou Amaleque, passando-lhe o povo a espada. E em outra versão diz que Amaleque foi enfraquecido com a lâmina da espada. Amaleque foi enfraquecido com a lâmina da espada. Amaleque representa oposição em nosso caminho. Amaleque se colocou no caminho do povo hebreu ali para, através dessa oposição, com essa oposição, trazer dúvida e trazer esfriamento ao povo hebreu. Então Amaleque é oposição, que vem trazer dúvida e esfriamento. E como eu venço essa oposição, que traz dúvida e esfriamento ao caminho que eu estou trilhando? Como vencer isso? Aqui nós vemos nesse versículo, no capítulo 17, versículo 13. Nós enfraquecemos a oposição que produz dúvida e esfriamento com a lâmina da espada. Mas que lâmina de espada é essa? Como eu enfraqueço, então, a oposição que gera dúvida e esfriamento? Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que espada é essa? Que lâmina afiada é essa? Porque lá diz que a palavra do Senhor, a verdade, a Torá, ela é como espada de dois gumes, penetrante, penetra até a divisão da alma e o espírito. Então é essa palavra, é a verdade, que faz com que nós venhamos vencer toda a oposição de dúvida e esfriamento. Você tem estado com dúvida, tem estado frio, só há um caminho para você vencer esse esfriamento e essa dúvida. Só tem um caminho para enfraquecer e vencer Amaleque. É a palavra. Leia a palavra, medite na palavra, ore a palavra, declare a palavra do Senhor a todo instante. E você vai ver que todo Amaleque, que toda dúvida e que todo esfriamento será enfraquecido e derrotado em nome de Yeshua, o Mashiach. Eu louvo ao Senhor por essas porções que têm chegado a nós e têm nos alimentado. Porque essas porções, como essa porção, a 16ª porção,